TV Tribuna em sintonia com você. Assista agora as principais notícias da nossa região no Jornal da Tribuna, segunda edição. Boa noite. Um incêndio destruiu moradias no caminho São Sebastião, na zona noroeste de Santos. O repórter Rodrigo Nardelli está lá e tem as informações para a gente. Boa noite, Rodrigo. Alguém se machucou? Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas precisaram de atendimento médico, mas ninguém, assim, gravemente ferido. Uma pessoa teve um corte no pé, talvez tenha sido o ferimento mais grave. Mas eu vou pedir para o repórter cinematográfico Bruno Maratini mostrar para vocês o cenário desta área que foi destruída pelo fogo na tarde de hoje. Incêndio que começou por volta das 4 horas da tarde aqui no caminho São Sebastião. Segundo a Prefeitura de Santos, foram aproximadamente 60 barracos, 60 moradias destruídas e outras 20 que precisaram ser quebradas, destruídas, para que o fogo não se espalhasse. Eu vou conversar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, Renato Abreu do Carmo. Capitão, boa noite. Queria que o senhor falasse para a gente, foi difícil, qual a proporção desse incêndio? Foi um incêndio difícil, estava bastante quente na hora, ventava bastante e aqui o acesso é bem difícil. Mas as viaturas chegaram rapidamente, em cerca de 3 minutos, o posto de bombeiro aqui do lado, né, já necessário um trabalho de combate, de isolamento de incêndio. Felizmente, dessa vez só foram 60 barracos, muito menos que o ano passado, que foram 120. Em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente viu várias pessoas aqui da comunidade com baldes de água. Isso também ajudou no trabalho de combate às chamas? Sim, a comunidade não só ajudou jogando com mangueiras das próprias residências, baldes, mas ajudou os bombeiros a montar as linhas de mangueira, a quebrarem os barracos para isolar o incêndio. Isso foi muito importante, esse trabalho conjunto do bombeiro e comunidade. Em relação às pessoas que precisaram de atendimento médico, quais as informações que os bombeiros têm sobre essas vítimas? Foram 3 mais graves, corte no pé e inalação de fumaça, e as outras foram crise nervosa, mal súbito, mas felizmente nenhuma grave, nenhuma com risco de morte. Quanto tempo vocês demoraram para conseguir controlar o fogo aqui na comunidade? Cerca de 1h30 para controlar o incêndio e depois mais 1h30, 2 horas para fazer o trabalho de extinção e rescaldo. Nesse momento, os bombeiros encerraram as atividades? Já encerramos as atividades, nós vamos deixar as guarnições já de sobreaviso aqui próximo essa noite, caso tenha alguma eventualidade, para uma pronta resposta novamente. Tá ok, capitão, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias deste incêndio, Janaína. Obrigada, Rodrigo. E na Serra do Cafezal, no Vale do Ribeira, um ônibus bateu na traseira de uma carreta, provocando um grave acidente. O motorista do ônibus morreu. Outras 31 pessoas ficaram feridas. Foi no quilômetro 345 da rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, por volta das 6 da manhã. Um ônibus com 43 passageiros saiu de Pontal, no interior de São Paulo, para uma excursão para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando bateu na traseira de uma carreta que transportava peixe. Com o choque, toda a carga caiu na pista. Senti um soco, fui ver o ônibus que tinha batido. Aí eu deixei o caminhão e saí correndo, para ver o que era, né? Aí fui ver, era um ônibus, todo mundo gritando, socorro, socorro, socorro. Para socorrer as vítimas, foram colocadas 3 lonas no chão. A de cor vermelha para os feridos mais graves, a amarela para as vítimas moderadas e na cor verde para os feridos leves. 31 pessoas ficaram feridas. O motorista do ônibus morreu. Os feridos foram levados para hospitais de Juquitiba e Miracatu. 8 vítimas continuam internadas, 5 em estado grave e 3 em observação. As outras tiveram ferimentos leves e já foram liberadas. Jair Ventura, o novo técnico do Santos, foi apresentado. Esse é o destaque do próximo bloco. Foi enterrada hoje a jovem assassinada pelo próprio irmão na frente do pai deles. O assassino foi preso e confessou o crime. O enterro de Vitória Caroline Ferreira Miranda Costa, de 22 anos, aconteceu no cemitério de Mongaguá, cidade onde ela morava e foi assassinada. Parentes e amigos se despediram em velório rápido de 1 hora. Ela deixou 2 filhos pequenos. Menina doce, a gente conhece da creche, que ela
diariamente ia na creche levar os filhinhos dela. A gente ficou chocado. Ela ia na minha doceria todos os dias, assim, ela dava uma passadinha lá, uns 5 meses mais ou menos. Linda. Acabou meu dia ontem com isso, com essa notícia. Pedro Miranda Costa Júnior, de 19 anos, foi preso ontem em Itariri, em uma cachoeira. Ele foi reconhecido por 2 policiais que estavam de folga e preso em flagrante. Depois trazido aqui para a delegacia de Mongaguá, onde confessou o crime. Disse que matou mesmo a irmã a facadas, mas que a arma estava com Vitória e que durante a briga ele tirou a faca da irmã. Só que não foi isso que o pai dos 2 contou à polícia. O pai disse que ele deu a primeira facada por trás, isso em face de uma discussão acalorada por conta da convivência, né? Praticamente era o pai que sustentava e tinha muita discussão entre a mulher dele, que é uma jovem de 17 anos, e a irmã, que é outra jovem de 22. Isso foi causando essa desinteligência no lar. Ele se evadiu do local e foi na casa da namorada da mulher dele, pelo que indica, para pegar ela também, para feri-la, né? Aí os próprios familiares seguraram-no, ele se evadiu porque senão a polícia ia chegar. Esta foi a faca usada no crime. Pertencia ao assassino e, de acordo com o delegado, ele mesmo mostrou onde tinha jogado, em cima de um telhado. Pedro já tem passagem pela polícia por violência doméstica, maus tratos, ameaça, tudo contra a irmã e o pai. Chegou a ficar preso por roubo por alguns meses e saiu em outubro de 2016. O acusado teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Praia Grande. Jair Ventura, o novo técnico do Santos, e o executivo de futebol, Gustavo Vieira, foram apresentados hoje de manhã na Vila Belmiro. Ele tem só 38 anos e é uma das revelações da nova geração de treinadores. O novo técnico chega ao Santos com a missão de ganhar títulos, claro, mas também de aproveitar as joias do clube, ficar de olho na base. Tudo isso sem esquecer do DNA ofensivo que o torcedor está acostumado a ver em campo. A gente vai ser super ofensivo, mas a gente não vai perder a competitividade, a organização, o jogo coletivo e a intensidade. Você pode ser extremamente ofensivo e trazer isso tudo dentro do trabalho. Então, com essa ideia que eu chego no Santos, a gente sabe da força de usar os meninos, de ser super ofensivo. Nós vamos ser mais organizados, táticos e intensos. O contrato de Jair Ventura com o Santos é de 1 ano. E, por enquanto, o clube só anunciou um reforço, hein? Romário, lateral esquerdo, que foi destaque do Ceará na Série B do ano passado. O ideal é que tenha todos os jogadores à disposição quanto antes, mas é natural que uma ou outra oportunidade, um ou outro movimento de mercado também se estenda ao longo de final de janeiro, eventualmente fevereiro, até, especialmente porque a nossa janela internacional de entrada vai até abril, né? Não vamos chegar até lá necessitando de atletas, mas vamos chegar até lá observando e buscando oportunidades. O Santos ainda deve contratar alguns jogadores para reforçar o elenco para 2018. A estreia do Santos no Campeonato Paulista já é daqui 12 dias. O tempo de pré-temporada é curtíssimo para Jair Ventura. A partir de hoje ele já intensifica os trabalhos e começa a preparar o time para o primeiro jogo do ano. A gente tem que acelerar o quanto antes, né, para que a gente possa estar o quanto antes competitivo. A gente sabe que no Paulista, principalmente, algumas equipes começam primeiro, então tem uma leve vantagem física, mas eu acho que isso não vai ser um dificultador e que o Santos vai estar pronto o quanto antes. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste momento, em Novo Horizonte, o Santos vai em busca do 4º título da competição, enfrenta a Aliança do Ceará e o placar é 0-0. E depois do intervalo, a gente volta a falar sobre o incêndio no caminho São Sebastião, zona noroeste de Santos. Voltamos ao vivo com o Rodrigo Nardelli, que traz outras informações sobre o incêndio no caminho São Sebastião. É com você, Rodrigo. Janaína, lembrando que esse incêndio começou por volta das 4 horas da tarde. Os bombeiros levaram em torno de 1h30 para conseguir controlar as chamas e, neste momento, a situação já foi totalmente resolvida em relação ao incêndio. Não há mais nenhum foco de fogo por aqui. Eu vou conversar agora com o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias Nossa. Boa noite. Queria que o senhor falasse para a gente o que as famílias que foram vítimas deste incêndio podem fazer. Boa noite.
As famílias atingidas aqui pelo incêndio devem procurar o Centro da Juventude da Zona Noroeste, que é na rua paralela aqui próximo, e lá vai ser ofertado abrigo para as que necessitarem e gêneros de primeira necessidade para essas famílias. Em relação a algumas casas de alvenaria que ficam próximas aqui a essas moradias de madeira que foram destruídas, existe o risco de rachaduras por conta do calor deste incêndio de hoje? A Defesa Civil vai fazer alguma vistoria? Essas moradias já estão sendo vistoriadas pela Defesa Civil, as vistorias prosseguem nos próximos dias e após as vistorias vão ser orientadas essas famílias a permanecer ou não nessas casas. Em relação às vítimas deste incêndio, né? O senhor falou que elas estão sendo encaminhadas ao Centro da Juventude aqui próximo. Elas estão precisando de doações, quem quiser ajudar pode colaborar de alguma forma? As famílias infelizmente perderam tudo, né? As casas foram completamente destruídas pelo fogo e quem desejar fazer doação deve se dirigir ao Fundo Social de Solidariedade na Avenida Conselheiro Neves, no bairro da Encruzilhada, e lá vão receber essas doações e repassar para a assistência social e depois entregar a essas famílias. Muito obrigado ao coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Anias Nossa. A gente mostra a situação aqui da área que foi totalmente destruída, algumas pessoas ainda tentando encontrar algum objeto, algum pertence para continuar suas vidas. Rodrigo Nardelli para o Jornal da Tribuna. A previsão para este sábado é que o sol apareça pela manhã e à tarde pode chover por causa da formação de áreas de instabilidade. No domingo também deve chover bastante. A máxima amanhã deve chegar aos 32 graus em São Vicente e aos 33 em Santos. Os ventos vão soprar pela manhã de noroeste, à tarde mudam para sudeste. Em Guarujá e em Bertioga, os termômetros devem marcar 32 graus. E o mar fica calmo, com ondas de até 1 metro nas praias. Em Cubatão, a máxima prevista é de 33, em Praia Grande deve fazer 32. Mais ao sul da Baixada, o sol deve aparecer logo cedo, à tarde pode chover. A temperatura deve chegar amanhã aos 32 graus em Mongaguá e em Peruíbe. No Vale do Ribeiro, o calor continua intenso, deve chover também à tarde. A temperatura deve chegar aos 33 graus em Registro e aos 32 em Miracatu. Em Cananéia, os termômetros devem marcar 31 graus e em Apiaí deve fazer 30 graus. Para quem gosta de música sertaneja, um dos destinos de hoje é a Praia do Itararé, em São Vicente. No palco montado na areia, vai ter show da dupla Henrique e Juliano e a repórter Adriana Coutinho traz os detalhes para a gente. Boa noite, Adriana. Oi, Janaína, boa noite a você, boa noite a todos. O show de Henrique e Juliano é um dos mais esperados pelo público aqui na arena montada na Praia do Itararé, em São Vicente. Os portões já foram abertos, já tem público chegando aqui e os músicos se apresentam daqui a pouquinho, mais tarde, às 11 da noite. Henrique e Juliano formam uma dupla muito conhecida no Brasil que vem fazendo sucesso principalmente no universo sertanejo. Várias canções deles, inclusive, foram compostas pela Marília Mendonça, que se apresentou também há alguns dias nesse palco. E só para se ter uma ideia do que vem por aí, é só olhar o palco. Olha só, toda a estrutura já está sendo montada, tem lustres aqui, efeitos luminosos, tudo isso fazem parte do espetáculo desses músicos que se apresentam às 11 da noite. Amanhã tem mais música aqui, se apresenta Sorriso Maroto, depois no dia 13 tem Roupa Nova e no dia 22, dia do aniversário da cidade de São Vicente, tem Sandra de Sá e é um show praticamente de graça. O público só precisa tocar por 1 quilo de alimento não perecível. Janaína. Adriana, boa noite. Bom, e nós ficamos por aqui. Um bom fim de semana para você.